Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Torcer contra a Copa ou para que dê tudo de errado para expor as nossas mazelas como se elas já não fossem claras sem o evento, é agir como aquele cara que tenta sair com uma guria há muito tempo e finalmente quando ele consegue, ele entra no restaurante e começa a reclamar. Reclama do garçom, esculacha com o garçom, às vezes para disfarçar a sua própria indiferença. É aquele cara que é um porre. Em suma, é bancar o mal-humorado no meio de uma festa onde todos estão se divertindo. A convivência em sociedade implica em não tentar impor nossa voz discordante sempre que bem entendemos. Respeito não dá a mínima para o futebol, para alguns. Respeito para alguns é não dar a mínima para a Copa. Isso é tudo mentira, é desdobre de quem é contra. Mas agora é hora de ficar quieto. Não há respeito para quem torce? Não é bem assim. Vamos respeitar quem está a fim de curtir uma Copa do Mundo, como sempre fizemos. A hora de protestar era aquela hora lá quando anunciaram que o Brasil ia sediar uma Copa do Mundo. Naquela hora não teve protesto algum. Ou seja, é uma hora de torcermos. E, para tanto, um grupo de pessoas aqui em Santo Ângelo, aí eu digo mais, vai ter assim, um grupo de pessoas encabeçado pelo meu amigo Jefferson Teixeira, que está quase sempre aqui conosco, agora ele está um pouco afastado porque ele está lidando com isso. Torcida missioneira é um dos temas do Café Missioneiro desta segunda-feira. Que, por sinal, um fim de semana triste que a gente viveu aí nessa história ligada ao futebol, mas principalmente a uma história que também é o nosso tema de hoje, em relação ao engajamento. O Fernandão era um cara super engajado e, para tanto, ele conseguiu o carinho e o respeito de gremistas, de colorados, de até quem não gosta de futebol. Essa é a minha introdução. Boa tarde, Jefferson. Tudo tranquilo contigo? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo tranquilo, sim, aí envolvidos com muitas demandas aí, mas extremamente motivados, embalados e super felizes aí com a receptividade que o projeto da Torcida Missioneira está tendo na nossa comunidade, né? Inclusive agradeço o espaço da imprensa aqui, do Fábio, de toda a Novos Horizontes, e assim como os demais colegas da imprensa aí que têm nos dado uma excelente abertura, até por entenderem que é um projeto que o grande beneficiado é a nossa cidade aí, pois o objetivo é fazer com que Santo Ângelo seja uma das cidades destaques aí em mídias por esse Brasil afora, em virtude da organização da Torcida Missioneira. Como é que tá? Fala para mim da concepção e a expectativa, enfim, vamos descrever o que é. Fábio, assim, a gente poderia até fazer a introdução aqui falando um pouquinho sobre o engajamento, né? Todas as marcas, acho que até teve um assunto esses dias aqui que a gente falava um pouquinho sobre isso. Todas as marcas hoje, elas desejam de alguma forma chamar as pessoas para si, liderar algumas ações diante do mercado, até para fazer com que a sua marca se destaque diante das outras, né? Nós diariamente somos bombardeados por inúmeras marcas, inúmeras comunicações. E como que determinadas marcas fazem para se destacar? E o famoso engajamento surgiu aí como uma das armas que as marcas têm adotado para se destacar diante desse meio aí e fazer com que as pessoas façam parte de algum propósito maior. Quando a gente já falava sobre marketing 3.0, a gente falava que o grande objetivo das marcas era achar o seu papel no mundo. Nós existimos para quê, né? E hoje, com o advento das mídias sociais, aí, o engajamento ganhou muita força, porque as coisas se propagam muito rapidamente. As pessoas, você me falava há pouco aqui das audiências da TV Novos Horizontes, então as pessoas acabam compartilhando essas informações. Sobre o projeto Torcida Missioneira, nós nos vimos provocados lá na agência de fazer algo que
que não fosse apenas assistirmos às partidas, cada um na sua residência, ou reunir a turma da agência, comer uma pipoca e assistir o jogo e fazer a torcida. Até porque, como você bem falou na introdução, agora todo mundo vai parar para assistir o jogo. As discussões que são políticas, que são filosóficas, que são econômicas, elas vão ficar num segundo plano. Essas discussões deveriam ter sido levantadas e amadurecidas há um tempo atrás, como você bem colocou. A verdade, o fato, a realidade é que quinta-feira, às 17 horas, o Brasil vai estar 90 e tantos % parado para assistir o primeiro jogo da seleção. E a gente se provocou para trazer algo para a nossa comunidade e também para os nossos clientes, porque você bem sabe da dificuldade que é da utilização de qualquer palavra que esteja ligada agora à seleção, à Copa, ou a campeão, a canarinho. Esses dias aí virou notícias aí que o pessoal comprou mais de 2.000 marcas, inclusive Pagode, Brasil 2014. Semana passada saiu uma multa para uma cervejaria que botou no rótulo Brasil 2014 e não podia, porque essa marca é da FIFA. A gente levantou muito essa questão aqui no próprio site, a gente publicou toda... o PDF, o arquivo Sim. inteiro, com as regras, que eu queria até perguntar nessa questão, para vocês... Não, foi desafiador. Foi extremamente desafiador. Para estar dentro da lei, Para poder estar dentro da lei, para poder atender a lei normal que a gente tem para fechar uma rua, para conseguir abrigados, bombeiros, enfim, promotoria. A gente manteve contato com todos esses órgãos, buscando informações de como a gente poderia fazer. Mas o maior empecilho justamente é você não criar um problema junto à FIFA. Porque simplesmente se você, Fábio, reunir aí os seus amigos com 30 pessoas em frente à casa, botar uma televisão lá linda que tu comprou nos últimos dias aí para assistir o jogo, existe uma regra do que pode ser consumido, do tipo de comunicação que você pode fazer, inclusive o canal que você tem que estar assistindo. Então, são coisas assim que eu até fico... Tem que questionar algumas coisas, mas de verdade a gente hoje tem uma lei maior no Brasil aí, que é a lei da FIFA. Ok, fato, que nem eu sempre falo, a gente tem que achar o jeito de fazer as coisas e não o jeito de não fazer as coisas. Então, nessa provocação, nós criamos uma marca que é a Torcida Missioneira. Sim. E isso é nosso. Sim. Isso não pode ser da FIFA, embora eu descobri, sabia que existe em São Luís Gonzaga a Torcida Missioneira? Ah, é? Tem lá, cara. Então eles torcem, eles torcem, é a galera que torce pro time de futsal da Torcida Missioneira. A gente até imaginou que acontecia, né? Mas toda a parte de domínio e tal, de marca estava disponível, a gente acabou utilizando. E a ideia inicial era que o projeto atingisse todos os municípios da região. Porque aí sim eu tenho certeza que nós viraríamos história mesmo. Mas o projeto envolve dinheiro, envolve investimentos, envolve tempo. Eu não vou ser demagogo em dizer, por mais que seja boa intenção e por mais que a gente tenha buscado apoios, custa caro. E, por incrível que pareça, me perdoem a sinceridade, a gente precisa exercer um convencimento das lideranças dos municípios, né, da região aqui, para organizar algo assim. Então a gente pensou internamente assim, já é um projeto que a gente não vai ter resultado financeiro. Então, o projeto visa a valorização da nossa marca, visa a valorização da marca dos nossos parceiros e da cidade como um todo. Nós gerarmos uma demanda de trabalho gigante para fazer contatos com os municípios da região aqui. E quem sabe tem que fazer 4 ou 5 viagens para poder fazer o convencimento, organizar o evento, enfim, isso aí não vai dar problema. Então a gente acabou optando por fazer aqui em Santo Ângelo, reforçar o nosso orgulho de ser missioneiro, renovar a nossa autoestima de sermos capital das missões, né? E criar algo que a comunidade possa participar. Chamamos para parceiros algumas empresas, tá? O supermercado Weinert, na pessoa do Henrique, com o VIP, com o Pague Menos. A Avonpar, que prontamente atendeu o nosso desafio, atendeu nossa convocação, na pessoa do Carlos Eli, que já esteve aqui conosco, parceiro de tantas outras iniciativas. E ele disse, não, quero marcar nossa presença aqui na nossa terra. E aí buscamos também a presença e a parceria aqui do Luciano com a Arena para a organização de toda essa demanda. E assim, Fábio, com a Torcida Missioneira, a gente acabou saindo desse meio das leis da FIFA, de toda essa coisa, porque a torcida é nossa. Embora a gente
A veiculação pública. A veiculação é pública, mas existe um canal de televisão que é obrigatório que esteja ligado essa transmissão 20 minutos antes. A Globo. Sem dúvida, né? Sim. 20 e minutos... antes para a mídia toda da Globo entrar para todo mundo ver. 20 minutos antes e 10 minutos depois, sem ser desligado no intervalo. Daí as pessoas perguntam, mas alguém vai conferir isso? Gente, não interessa se alguém vai conferir, né? Mas a verdade é que existem marcas linkadas ao projeto e a gente vai ter que cumprir para não ter nenhum problema. Mas ainda temos um outro problema, assim, porque lá no local o acesso é público, é gratuito, faço questão de renovar isso, porque ontem, quando a gente fez uma blitz ali para distribuir os adesivos, as pessoas nos perguntavam, quanto é que paga? Tem que comprar o kit? Não, gente, o kit é uma forma que a gente encontrou para viabilizar os custos de organização do evento, para pagar o panfleto, pagar a tabela de jogos, né? O kit foi uma ferramenta que a gente utilizou para isso. Mas se você não tem o kit, você vai poder chegar lá e assistir de graça. Vai ter uma infraestrutura de telão, de som lá, para você assistir de graça. Pode levar a cadeira de abrir de casa, o chimarrão, enfim, ir lá assistir com a família. O evento é uma festa para a família. Só que nós temos um problema, que o nosso sonho de consumo é o Brasil chegar na final e nós organizarmos esse evento frente à praça. E aí é óbvio que a nossa expectativa de público é tornar esse evento regional e aí trazer muita gente para Santo Ângelo para fazer essa grande torcida, chamar os veículos de mídia nacionais, aí, estaduais, enfim. E para nós reunirmos mais de 10 mil pessoas, nós precisamos uma outra licença da FIFA. Então a gente acaba demandando uma energia gigante. E a questão espontânea disso que é complicado, né? Tem um filme que está sendo lançado agora, o filme ainda ele vai chegar agora, nesse período da Copa. É um filme que retrata a história da FIFA, como ela começou há 100 anos atrás. Sim. O filme ele tem até um tom de denúncia, assim, que alguns países, algumas pessoas no planeta efetivamente conheciam essa estrutura da FIFA. Fala-se que o brasileiro agora, só agora que ele foi entender que existe uma grande indústria por trás disso. Sim. Se via, claro que nós ligados à mídia, a gente já sentia, já observava isso há muito tempo. Mas o cidadão comum, ele não tinha se dado conta, ele tinha uma visão romântica. De que isso era um encontro mundial e tal. E por trás de tudo isso tem uma grande estrutura de poder e poder econômico. Né? Porque a gente, analisando friamente aquele manual, aquilo ali vai contra uma série de questões da própria soberania de um país. Claro que, como eu disse, isso não é por isso que eu quis abrir até o programa desse jeito, para que as pessoas entendam, vamos dizer, se é que precisam saber da minha posição, mas o que eu quero dizer é que como eles conseguiram interferir em coisas que eram absolutamente tranquilas, espontâneas. Né? Por exemplo, esse número que eu não posso me reunir com os meus vizinhos, que eu posso levar uma multa, rapaz. Levar uma multa. Isso aí é um absurdo. Se tu colocares lá determinada marca de bebida, enfim, existe uma série de eu me dá vontade de protestar mesmo, né? De pegar... E assim, eu acho que é bem colocado. Mas eu vejo que essas coisas têm que servir para renovar o nosso senso crítico das situações, né? E fazermos nós perdermos a inocência do mundo que a gente está inserido. Não existe nada que seja de graça. Isso é uma lei da economia. Essa mídia que tu estás tendo aqui é de graça. Não, é verdade, é certo, mas é relevante. Então, aquilo que consegue ser de graça é a relevância. Mas aí para as pessoas entenderem isso também, que ainda tem, por exemplo, porque eu imagino, eu estou brincando contigo, mas eu sei que em qualquer evento, nós aqui já nos envolvemos numa série de eventos, o custo para se fazer isso, e eu imagino que todo esse teu trabalho que eu tenho observado, da tua equipe, nos finais de semana, enfim, até a própria participação, que é um assunto que a gente não tocou ainda, dos clubes de serviço, como é o caso do Lions, enfim, esse verdadeiro engajamento, ele não, o custo todo disso aí, mesmo com esse monte de gente envolvida, esse monte de gente trabalhando, ainda tem um custo a ser pago.
Não tenha dúvida, né? Existe. Eu não vou abrir em números, mas a minha cozinha hoje deve ser uma das cozinhas mais valiosas da cidade. Sim, ou sim. que tem um monte de dinheiro lá. Sim. Porque para a gente conseguir ter um preço acessível dos fornecedores e poder oferecer as coisas de forma acessível ao maior número de pessoas possíveis, você precisa oferecer algumas vantagens para os fornecedores, né? E essas vantagens estão linkadas a dinheiro. Então você me paga que eu te mando. Eu pago agora aqui, lá. Então que bom aí que alguns parceiros aceitaram esse desafio conosco, mas a verdade é que tem um monte de camiseta lá na Buenas aí que é o custo, que tá para pagar o custo desse evento, que é uma forma que a gente está adiantando. Assumimos esse risco. Por isso que eu sempre falo assim, eu acredito nisso, Fábio, e eu repito porque eu acho que esse é um espírito que, não quero ser especial, mais especial que ninguém, mas acho que é um espírito que tem que nos mover, né? A gente tem que achar um jeito de fazer as coisas, né? Então, tínhamos todas as razões do mundo para não fazer, né? Um regramento tremendo aí da FIFA. Por exemplo, desculpa, é curiosidade, vamos lá, a questão buscando. da Vompar estar junto. Sabe-se que a Coca-Cola é um dos grandes patrocinadores, desses níveis que existem de patrocínio, né? A gente sabe que existem pelo menos 4 níveis de patrocínio e depois, a partir do 5º nível, é distribuído patrocínio dentro de outros patrocínios. A Coca-Cola está no primeiro grupo de patrocinadores lá em cima, né? Junto, que é um patrocínio internacional, enfim. Como que entra a questão da Vompar aqui? Essa é a pergunta que eu te faço. Não, e foi extremamente delicado. Isso é uma grande preocupação do Carlos, tanto que a marca que está sendo veiculada como apoiadora é a Vompar, porque se a gente fosse usar isso, e ele está utilizando aí de recursos destinados para relacionamento com a comunidade, porque se ele fosse utilizar isso para uma ativação comercial, dificilmente ele conseguiria porque existe todo um regramento que a Coca-Cola também exige para a vinculação das suas marcas, né? Para eventos públicos, enfim. Então, até para diminuir esse risco de mal-estar interno lá, a gente está trazendo o apoio da Vompar e de verdade, independente disso, também era o grande objetivo do Carlos de reforçar esse vínculo com a comunidade, né? A Vompar como uma das principais empresas da cidade, um dos maiores empregadores da cidade, de renovar esse vínculo por estar realizando algo dentro da cidade. Tanto é verdade que o carnaval que a Vompar apoia é a Vompar que apoia. A Mostra Missões é a Vompar que apoia. Nem sempre são as suas marcas, né? Óbvio que sempre há uma forma de compensação comercial nisso aqui, né? Então, mas enfim, que foi um grande cuidado que o Carlos aí teve que ter, ele e a sua equipe lá, para que não tenha problema, porque o regramento também é muito grande, né? Mas mesmo assim, estamos fazendo. Eu queria comentar, você falou aqui sobre o lance das entidades aqui, né? O engajamento é isso, né, Fábio? É a gente se utilizar do máximo de pessoas possíveis, né? E nós tínhamos o nosso objetivo de fazer um evento bom para todo mundo. Então, até para fugir aquela coisa, estão vendendo isso aí para ganhar dinheiro, os caras querem ficar rico vendendo camisetinha e copo aí, gente, ninguém vai ficar rico vendendo copo a 5,50 e nem camiseta a R$25 aí no momento tão específico aí. Então, a gente buscou entidades que trabalham com assistência social aqui em Santo Ângelo, né, e outros grupos organizados também, para trazer a parceria e todos os dias uma entidade é responsável ou ganha parte, né? É responsável e é remunerada assim, pela sua participação, pela sua ativação. Não tivemos o tempo ainda de fazer isso como gostaríamos de fazer, porque a gente gostaria de trabalhar isso melhor e gerar mais conteúdo, gerar notícias e tal. Mas já temos sim a adesão de muitas entidades, algumas já muito felizes, já buscando outra data para trabalhar. Hoje, amanhã, quarta e quinta, quem estará responsável pela comercialização é a ASPA, Bicho Amigo, né? Inclusive tem bandanas lá para os cachorrinhos, para quem quiser, para trazer esse clima. Sofrem muito com os foguetes. Isso aí, né? Período. Não vai ter foguete ali no dia, então dá para trazer o cachorrinho para assistir o jogo junto. E no sábado a gente começou a fazer alguns contatos, e aí você falava, né, do custo do envolvimento. Cada ideia que dá é a gente fazendo, desenvolvendo ela. E nós começamos a buscar parceiros, outras empresas que queiram patrocinar uma camiseta para aquele público que, via de regra, está excluído dessa comemoração. Um exemplo, um lar de velhinhos. Infelizmente, pelas limitações físicas e tal, de saúde, esse pessoal não vai poder vir aqui assistir o jogo conosco, aqui, não vai poder dar uma vibrada.
Mas e aí? Precisam estar fadados ou precisam não estar inseridos nesse processo? Então, hoje de manhã já tivemos alguns retornos bastante positivos nesse sentido. A Marielle até está liderando esse projeto internamente lá na agência, lá, para aquela empresa que, olha, pá, muito legal isso aí, quero fazer o Lar dos Velhinhos lá. Tem um desconto na camiseta, a gente está repassando isso a preço de custo. E você, como um jornalista que sabe que isso gera conteúdo para a imprensa. Isso é uma forma de se diferenciar. Então, o nosso objetivo é terminarmos a ação da Copa com o máximo de pessoas engajadas, com o máximo de entidades engajadas. Sim, com um grande evento realizado ali na rua, é de graça, é público, é para as famílias virem assistir. Estamos buscando o máximo de cuidados para não ter nenhum tipo de problema. E fazer isso, fazer com que a cidade vire destaque, seja pela inclusão, seja pelo envolvimento, né? Seja pelo engajamento digital. Temos o nosso hashtag lá, para quem não sabe, ontem eu comentei com um colega meu, um amigo meu, e um dia nós conversamos sobre isso, tu disse, então é para isso que serve esse troço aí que as pessoas ficam colocando lá. O hashtag, o jogo da velha, o sustenido lá que o pessoal fala, ele é uma forma de monitoramento digital. Então as grandes empresas do mundo digital, Facebook, Google, Twitter, enfim, fazem os seus mapas de monitoramento, de retorno de palavras através do hashtag, né? E isso se criou e hoje se popularizou. As pessoas utilizam, às vezes não sabem por quê, né? Mas de verdade ele é um monitoramento digital, serve para aquelas empresas que estão buscando engajamento social valorizarem as suas marcas, em blá, 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 blá. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida seguimos por aqui conversando sobre a torcida missioneira. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O Café Missioneiro hoje recebe Jefferson Teixeira, que, diferentemente de outros, acreditam em algumas coisas. Em Santo Ângelo existem muitas pessoas que fazem de conta que acreditam nas coisas, que prometem, não, estamos aqui, vamos apoiar. Na hora do pega pra capar, não é o que acontece. Pois, Jefferson Teixeira, eu imagino que a gente falava sobre engajamento, né? E eu citei no começo do programa o exemplo de um cara engajado mesmo, com todo aquele filtro tricolor, assim. O Fernandão era um tipo do sujeito que é capaz de causar admiração a qualquer um, digamos assim, né? E tanto é que a gente viu essa consternação praticamente aí, mais em Goiânia, em Goiás e aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei pensando assim, como deve ser complicado para um editor né, que o cara que controla a edição de um programa de esportes em rede nacional, de como ele conseguiria dosar essa questão de retratar tudo isso que estava acontecendo no sábado no país e, ao mesmo tempo, tentar apresentar aquelas matérias frias, né, da chegada da seleção, taraná. Daí domingo teve a lambança dos jogadores de Camarões, né, teve a goleada da França de 8-0 na seleção da Jamaica. Tudo assunto assim que é e não é, né? Por exemplo, a Alemanha está em Santa Cruz de Cabralha, que é um lugar maravilhoso ali perto de Porto Seguro, e deu lambança lá já, botaram a bandeira da Alemanha virada, né? Então é aquela coisa, mas estão eles na Bahia e tal. Então, só que isso não tem nada muito quente em termos de notícia, mas é o tipo de notícia que vai rolar nos próximos dias. Sem dúvida. E eu imagino, então, né, que se nós aqui... É que nem a história... Eu já devo ter contado aqui no programa. Eu tento me lembrar de um filme norte-americano dos anos 80, daquela época que se produzia muito filme para videocassete. Ele acabava não indo nem para TV, nem para o cinema, só em vídeo. Tem um filme sobre a história de uma cidade pequena que toda a população fica muito contente porque descobre que ali perto, ali do lado da cidade, vai passar uma grande freeway, uma estrada federal americana com 6 pistas, e eles pensam, finalmente vamos crescer, finalmente entraremos para o mapa. Só que a estrada passa ali do lado, não tem nem acesso para a cidadezinha
e os caras ficam naquela ali, o que nós vamos fazer? Então dão um jeito na madrugada lá de colocar um acesso frio lá para que os carros entrem. Mas mesmo com acesso, eles não têm atrativo nenhum. Então eles resolvem colocar, pintar cada casa de uma cor, como se faz em alguns países latino-americanos, tem muito isso, né? Não dá certo. Um dia eles têm um lago lá, eles resolvem colocar um elefante pintado de cor de rosa em cima de 2 esquis. Esses também gostam de fazer. Né? Em cima de 2 esquis e ficam puxando aquele elefante na água lá para ver se... Imagina, isso não tem efeito especial, o filme mostra exatamente isso. E, enfim, até que as pessoas, né, resolvem passar pela cidade. Então eles acabam por dinamitar a estrada para que a pista, o desvio passe por dentro da cidade. Eu falei tudo isso no sentido... muito mais do que o objetivo, eu vejo nessa questão da torcida missioneira, muito mais do que o objetivo de que sejamos mostrados para todo o Brasil como uma cidade inteira que adotou uma hashtag, vamos dizer assim, que isso sirva para que estejamos realmente juntos. O que eu sinto muito, muito importante, e já pensei a organizar aí com alguns amigos, a história do futebol divide amigos, turmas. Né? Os gremistas assistem com gremistas, os colorados assistem com os colorados. Dificilmente rola um encontro assim de gremistas e colorados. Perfeito. A Copa do Mundo, ela proporciona isso. Exato. Que a gente consiga fazer aquelas festas com amigos que não têm essa identidade de torcida, essa dualidade gaúcha aí, que consigam estar juntos. Mas eu acho que aí que fica um exemplo dentro dessa concepção do que vocês estão criando. Até é um assunto bastante delicado de falar, mas eu acho que a gente tem que ser muito sincero, a gente fala que as marcas têm que falar a verdade. E sim, a gente também tem essa ambição, assim, a fazer a nossa cidade se unir em nome de algo. Então que esse algo seja... esse momento de alegria de todos juntos ali, esse compartilhamento ou essa ambição de fazer a nossa cidade virar notícia por algo positivo, por algo que seja festivo, assim. Nós sabemos das divisões que existem na nossa cidade, sabemos os malefícios que isso já causou na nossa cidade. Então vamos imaginar, seria muito simples se a solução para todos os nossos problemas fosse isso, nós termos um hashtag, pedir para as pessoas compartilharem, que o curtir da fanpage e que a aquisição de uma camiseta resolvesse os problemas da nossa cidade. A gente sabe que não. Mas quem sabe se a gente não faz através disso aí uma geração grande de autoestima para que mais pessoas fiquem dispostas a fazer alguma coisa e correr riscos, enfim, para fazer Santo Ângelo ser novamente ou recuperar o destaque que já teve. Essa é uma ambição, né? Você falava do Fernandão. Por que a pessoa causou toda essa comoção? Alguém admirado pelo que fez. Não foi pelo que deixou de fazer. Foi admirado pelo que fez. Tem um amigo nosso, o Luciano Teixeira, tomo licença para citar o nome dele. Ele me disse que o grande sonho dele é saber o que as pessoas... seria, se ele pudesse fazer... É saber o que as pessoas vão falar no dia que a gente partir. Né? Porque o que as pessoas vão estar falando... E olha, quando o Luciano falou isso, eu disse, puxa vida, sabe que esse é um baita objetivo mesmo. São as nossas histórias, né? Aquilo que a gente deixou registrado. Então... isso não é por vaidade, isso não é por nada, mas eu acho que é isso que nos move todos os dias, quando a gente sai de casa, quando assume um risco diferente de fazer as coisas, quando busca, quando faz um investimento aí numa televisão digital para trazer para o pessoal aqui da cidade. Então, eu acho que são esses desafios que movem os grandes empreendimentos. E às vezes a gente deixa de pensar nisso e deixa de se mobilizar nisso. A gente fez, né? Queremos que a nossa comunidade participe, curtam lá a fanpage, tem uma série de promoções ali que nossos parceiros estão fazendo, estão mobilizando por sua conta, então o pessoal vai ficar sabendo ali. Hoje entra no ar, porque a gente vai fazer brincadeiras, né? Isso é para ser divertido, né, claro. gente? A gente tá dando um tom... Não dá para burocratizar, caretear, nada, né? Hoje entra no ar um amigo nosso, conhecido de todo mundo, ele vai começar a falar... Eu imagino quem seja. Hoje ele assume a identidade de guru missioneiro, e aí vai estar lá fazendo projeções e tal, de uma forma
divertida, não é pra ninguém ver se o vídeo ficou muito lindo, se tremeu, se não tremeu, se deram tosse, se o áudio tal. Gente, é pra brincar, pra se divertir. Que beleza. Não Então, precisa hoje, nem me dizer, quando tu precisa... me fala, eu já imagino. Já imagina quem qual Rui que seja. Né? Errou. Errei. Errou. Que beleza. Mas tá mas então vai dizer quem é. Não, vai ter um concursinho pra saber lá quem é a eu vou pessoa. descobrir, então. Vai ter que descobrir. O meu primeiro chute eu errei, então. Viu? Mas assim, ó, curtindo a fanpage lá, vai poder brincar com isso, vai poder ver as promoções. Compartilhe, cara, peço aos nossos amigos, compartilhe o hashtag, vamos fazer Santo Ângelo aparecer entre as cidades mais comentadas nas redes sociais. E vamos lá assistir esse momento. Vai com a família, não gosta muito de futebol, vai com o amigo, leva lá o cachorrinho, vai lá, vai assistir o jogo lá em frente à arena, que a gente eu não tenho dúvidas de que a gente vai poder se divertir bastante. Muito bem. E nós estamos chegando ao final do Tu não Café vai mostrar a camiseta que eu te dei para o pessoal? pessoal? Uma camiseta que eu tenho que botar aqui. Aí, bota a camiseta no peito aí. Eu não consigo botar porque eu tô cinchado aqui agora com esses microfones todos. Fábio de la Rue é a torcida missioneira. Olha aqui, ó. Quem nos vê pela TV, aí está a torcida missioneira. Tipo assim, daquele que ganha e vai pro vestiário com a camiseta do time. Pois eu queria chamar a atenção as atualizações de novoshorizontes.fm.com/NHTV e /notícias são constantes. No final de semana, aí quem nos acompanhou pôde verificar a questão do buraco que surgiu no calçadão e que foi logo após termos colocado no ar. O pessoal tomou providências, fechou o risco que quem circulava pelo calçadão corria, enfim, tudo isso. A equipe trabalha. Aqui em Santo Ângelo existe uma característica, muita gente acha que a notícia tira folga no sábado e domingo. Pois com a equipe da Novos Horizontes, do novoshorizontes.fm.com, não é assim. O plantão, inclusive, foi meu nesse final de semana. O Estevam Menini e a Nicole Utzig, que se preparem, que eles estão convocados para, principalmente nos dias de jogos do Brasil. Muito boa tarde e até amanhã. A Vivian Ferraza assume o FM e as 24 horas de programação da Novos Horizontes TV também seguem com Sérgio Luiz Toneto Júnior. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.